e a minha sogra que queria passar um ano na minha casa para saber como eu ia cuidar do filho dela. Gente, o desfecho dessa história vocês não vão acreditar porque nem eu acreditei. Quando eu comecei a namorar o meu marido, eu já achava as atitudes da mãe dele muito exageradas. Ela colocava comida no prato dele, colocava água no copo e dava na mão dele. Ela fazia tudo para ele. Era uma melação fora do normal. Ela criou ele para ele não lavar nenhum prato dentro de casa. Mas como o amor é cego, eu decidi me casar com ele mesmo assim. E foi aí que a minha sogra começou a colocar na cabeça do meu marido que ela tinha que vir morar um ano na nossa casa para ela saber se eu iria saber cuidar bem dele, se eu ia saber fazer a comida que ele gosta, se eu ia limpar a casa do jeito que ele gosta, se eu ia tratar bem o filho dela. Até os móveis que eu estava escolhendo para a nossa casa, ela queria dar pitaco. E o meu marido, como um bom filho da mamãe, estava indo na onda dela. Até as coisas pro quarto dela na nossa casa, ela já estava vendo. Quando eu contei esse absurdo para o meu pai, ele falou para eu não falar nada pro meu marido, porque ele mesmo ia fazer meu marido colocar a mãe dele no lugar dela. Perguntei para minha sogra se ela teria coragem de deixar o marido dela um ano sozinho para curiar na minha casa. E sabe o que o marido dela respondeu? Que era feliz, que seria um ano livre dela. E ela começou a arrumar a mala dela e foi para minha casa. E o meu marido todo felizão, adorando tudo aquilo. Quando foi mais ou menos 8 horas da noite, apareceu na minha casa o meu pai e o meu irmão com um monte de mala. O meu marido já regalou o olhão perguntando o que ele estava fazendo lá em casa. E o meu pai respondeu para ele que só iria passar um ano na nossa casa para ver como ele iria cuidar de mim. Se ele iria me ajudar com as tarefas de casa, se ele iria me tratar bem, essas coisas. Nessa hora, o meu marido já estava até passando mal, e a bonita da minha sogra respondeu para o meu pai que eles não poderiam ficar lá porque ia atrapalhar nossa vida de casal, e que não teria como eles ficar ali. E o meu marido concordando com ela. E foi aí que eu respondi para ela que eles iriam ficar sim, já que ela queria ficar na minha casa por um ano, eles também poderiam ficar, que eles não iam incomodar em nada. E o meu irmão, bem folgado, já foi se instalando no meu quarto e o meu pai falando para minha sogra que um ano passava bem rapidinho, que ele só queria ter a certeza que o meu marido iria cuidar bem de mim. A velha tava louca já com aquela situação. E o meu marido ali, sem boca pra nada. E o meu pai também já foi se organizando no nosso quarto. E eu e meu marido foi dormir na sala. E o meu marido teve a audácia de chegar em mim e falar para eu conversar com o meu pai e o meu irmão e mandar eles embora, porque eles iriam atrapalhar nossa vida de casados. E eu respondi mais uma vez que não, já que a mãe dele ia passar um ano na nossa casa, o meu pai e o meu irmão também tinham o mesmo direito. E, gente, esse homem passou a noite inquieto, se virando no sofá. E de manhã bem cedinho ele pediu para a mãe dele ir embora da nossa casa. E essa mulher começou a chorar, começou a se espernear, fez a maior confusão, o maior escândalo, dizendo que ele estava sendo injusto com ela. E finalmente ele tomou uma posição e falou para a mãe dele que ela não poderia ficar na nossa casa, porque senão a gente não ia ter intimidade de um casal. E ela foi embora soltando fogo pelas ventas. E o meu pai e meu irmão, que só tinha ido só para dar uma lição no meu marido, também foi embora. E nunca mais essa mulher se meteu no nosso casamento. Enfim, gente, o que vocês achou dessa situação? O que você faria no meu lugar? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de curtir e compartilhar.